Bom, pessoal, então, eu vou falar sobre planetas, estrelas e poder na corte de Afonso X, rei sábio, né, que nasceu em 1221 e morreu em 1884, mas reinou entre 1252 a 1284. E eu vou utilizar o livro de Las Cruzes para falar sobre esse tema, porque ele nos oportuniza, por todas as características que eu vou mencionar, a avaliar, a analisar como os medievais viam o céu e a astrologia em particular. Esse foi meu tema de trabalho inicialmente no mestrado, foi a categoria de espaço nesse livro de Las Cruzes, porque esse documento ele me permitia trabalhar com o espaço do corpo, uma vez que os prognósticos diziam respeito aos indivíduos, o espaço da comunidade, o espaço que se confundia com o corpo do rei, na medida em que os prognósticos eram direcionados ao rei a partir do seu ascendente, ou a partir do posicionamento em relação à casa 10, mas quem sofriam os resultados dessas constelações, desses posicionamentos planetários, era todo o reino, doenças, guerras, todas as vicissitudes, né? Então, isso me oportunizava a trabalhar muito com a questão da identidade de rei e reino, e depois, por fim, a questão do céu exatamente, qual era o céu desse livro de Las Cruzes, né? Como estava sendo identificado, como estava sendo caracterizado. Pode passar. Então, só para contextualizar, né, que ele foi filho de Fernando III e Beatriz da Suábia. O Fernando III conquistou praticamente toda essa parte de em amarelo. O Afonso X ganhou já um reino grandemente constituído, e ele ainda como infante fez várias conquistas, 1240, começar por 1243, com a conquista de Múrcia, enfim, até chegar a Sevilha, embaixo, né, ali ainda antes da parte verde. Então, no mapa. Então, assim, ele foi um grande continuador da obra do pai. Então, ele foi o rei de Leão e Castela e de vários outros reinos que foram sendo anexados a esse conjunto. Qual a importância de falar sobre isso? Ao fazê-lo, Afonso X foi ampliando a margem cultural do próprio reino de Leão e Castela. Ele foi absorvendo outras culturas, a cultura moçárabe, a cultura muçulmana, foi precisando afiar e elaborar um instrumental, um vocabulário mental, um instrumental mental para conseguir dar conta de toda essa diferença cultural. E não é por isso que ele elege o castelhano, a língua com a qual ele quer traduzir, pela qual ele traduz as obras dos muçulmanos para o castelhano, para a língua dos cristãos, né, que era o castelhano. Então, isso demanda um aperfeiçoamento, uma instrumentalização da língua castelhana para dar conta de várias realidades, distintas realidades, né? Então, é uma obra muito bem arquitetada, pensada, elaborada, que demandou realmente esforços de muitos eruditos na sua corte. Pode passar. Bom, então as obras que o rei Afonso X manda compor são as seguintes: é o Setenário, o Espéculo, Foro Real, Sete Partidas, História da Espanha, General História, as Cantigas de Santa Maria e as Tábuas Afonsinas. Mas entre as traduções que, como se vê, são numerosas, podemos citar o livro de Saber de Astronomia, que por si só já é composto por 16 tratados, o livro dos cânones de Albatani, o livro das formas e das imagens, que seriam compostos por 11 documentos, o livro Cumplido de los Juicios de las Estrelas Fijas, que é uma obra de astrologia que ficou da Cassis, que ficou extremamente conhecida ao longo
de séculos, porque é uma obra de astrologia que foi um marco, o Liber Quattripartitum, que é do Ptolomeu, o Livro de las Cruzes, o Lapidário, Picatrix, o Liber Razielis, o livro de astromagia, e que é um conjunto de 16 tratados, ou seja, muitas obras, né? A maior parte delas traduções com respeito à astronomia e astrologia. Pode passar. Bom, o Livro de las Cruzes, né, ele é um trabalho de astrologia, foi traduzido a partir de uma obra datada do século XI, do árabe para o castelhano, na corte de Afonso X, em 1259. Ele assume em 1252, e em 1259 ele mandou traduzir, mas ele já vinha mandando traduzir obras desde 1243, quando ele acha o lapidário, depois vem Jimmy Kalila, em 1250 vem, começa o lapidário, desculpa, gente, em 1243 ele encontra, se depara com o documento, o livro do lapidário, e depois, ele, em 1250, ele manda efetivamente, fica pronta, ele mostra ao mundo o lapidário, né, traduzido, e então o Livro de las Cruzes vem em 1259, na esteira dessas traduções que ele já vinha empreendendo. Bom, essa tradução para o castelhano, ela primeiro é oriunda de uma outra tradução feita do árabe por Oveidala, no século XI. Essa tradução feita pelo Oveidala para o árabe, o Aveidala é uma personagem que não é muito conhecida, que ninguém sabe quem é, mas que se estima, né? Os pesquisadores que se debruçaram sobre a identidade dele estimam que seja Abu Marwan Ubaidallah ibn Jalaf al-Isti, que era um grande astrólogo, que trabalhou na equipe das Arquiel. Oveidala, entretanto, ele já teria traduzido para o árabe um outro documento ainda anterior, né, escrito também em árabe, que é o Al-Dabi, que ficou conhecido, ficou conhecido como um grande astrônomo também do século VIII. Pode passar. Daquela obra do Al-Dabi, permaneceu na obra de Al-Isti os capítulos 57 e talvez o de 60 a 63. Bom, aqui eu não estou conseguindo enxergar muito bem, mas dá para entender que aqui é o número de casas, de 1 a 12, né? Como é que é o sistema de cruz? Pode voltar, por favor, um pouquinho, Rodrigo, que eu esqueci de mencionar. Aqui do lado é um fragmento, é uma parte da obra já do Afonso com os desenhos das cruzes, né? Ou seja, é um círculo representando o cosmos, com quatro linhas que se sobrepõem, que se cruzam, né? Sendo que o ascendente se encontra na vertical, né? Começa aqui. Então, são 12 casas, só que essas linhas, né, que se cruzam, formam casas também onde seriam as cúspides, que a gente entenderia cúspide hoje, né? Então, aqui também são casas que são ângulos e casas que são eretas, que são traços, né? Pode passar. Não, volta a anterior ainda, por favor. Então, aqui são 12 casas, e como a gente tem atualmente, que são as casas que nós conhecemos, de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e assim por diante, né? Bom, eu estou enxergando muito pouquinho, gente. Bom, aqui não tem como aumentar, né, Rodrigo? Isso, perfeito.
melhor. Então, aqui são os setores da vida que dizem respeito às casas. Então, um que é a vida, 2, os bens, 3, irmãos, e a gente vai chegar lá, na casa 10, por exemplo, é a casa do reino e do rei, né? Que a gente não conhece essa dimensão no nosso, né? E cada uma desses signos, como ainda hoje é ligada a um elemento entre água, ar, fogo e terra, né? Nós temos a mesma coisa ainda hoje, né? Signo de câncer é de água, de leão de fogo, virgem de terra, libra, ar. Então, aqui estão ligadas essas casas, são ângulos, estacas, ou seja, o ângulo quando são as cúspides, quando que a gente entende como cúspide hoje, ângulo são aqueles ângulos, os ângulos são aquelas casas amplas, né, de 60 graus. Feminina, masculina, pode passar um pouquinho para lá, para a sua direita, masculina, feminina, e cardinal, fixo, mutável, que a gente ainda adota hoje em dia esses aspectos, né? E por fim, acho que tem mais ainda não sei se chegou ao final. Não, é isso aqui. Então, assim, isso eu não sou astróloga, já deixo desde o início, né? Então, minha abordagem é sempre bastante histórica, né? Tentando entender como algo que não me pertence pessoalmente, né? Então, algo que eu tenho que estudar bastante ainda. Pode passar, por favor. Então, esse é a forma como a arquitetura, né, desse sistema, né? Então, aqui são as casas, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, ocupando essas casas quando são ângulos, quando são eretos, né? Quando são cúspides. Os planetas altos são o Sol, é o Sol, é Júpiter, é Saturno, e tem mais um que eu estou... Então, que são os planetas que efetivamente definem Marte, então, e que definem efetivamente o prognóstico que vai ser ajuizado. Pode passar, por favor. Também essa questão que ainda hoje se adota, né, que é domicílio, exílio, exaltação e queda, ou seja, onde o planeta ele tem o seu aspecto próprio, onde ele se encontra em sua própria casa, externando todas suas virtudes, onde ele se encontra em exílio, ou seja, onde ele se encontra fora do seu âmbito de ação, a exaltação quando ele tem as suas características exaltadas, queda quando ele tem, ou seja, quando as suas virtudes estão diminuídas, porque a casa não suscita uma expansão das suas virtudes essenciais, né? Então, você tem isso em relação a cada planeta e em relação a cada casa de Capricórnio, Sagitário, onde ele se encontra bem, né, Leão, Aquário, Áries, enfim. Essas são as características que ainda hoje são utilizadas. Os desenhos que o encontro desses planetas, né, nas diferentes casas formam combinações, formam aspectos, né, quando eles estão em oposição, quando eles estão em conjunção, quando eles formam quadraturas, quando formam trígonos, sextis. Todos esses aspectos dizem respeito a forma como aquelas características que vão dos planetas, que se combinam com a das casas, que se combinam com os aspectos, que se combinam com as características de cardinais fixas ou mutáveis. Enfim, é um balé, né? É um balé que se combina em cada casa. Pode passar, por favor. Bom, o contexto. Onde é que está situado em meio a todas essas traduções, em meio à história da ciência, onde é que onde é que o livro de las Cruzes se encaixa? Pode passar, por favor. Também vou precisar que você aumente um pouquinho, tá? Vamos nos deter aqui no século XI e XII. Você tem, então, qual é o contexto? Você tem na Espanha muçulmana, o que está acontecendo? Você tem o Maslama de Madrid, né, que ele é um grande matemático,
ele surge, né? Ele nasce na Espanha muçulmana, ele recebe, né, aos poucos, toda aquela cultura que está se formando. Ele recebe todo o movimento de transposição, de absorção de tudo que estava acontecendo na Bagdá, que estava acontecendo no Oriente, todo o desenvolvimento da ciência que estava se dando nesse momento, e há uma orientalização desde o 850, quando lá na Casa da Sabedoria estão traduzindo obras de árabes, de muçulmanos, da grande cultura do Oriente, do Extremo Oriente, da Índia. Também a Espanha começa a receber notícias, né, desse movimento cultural. Al-Rahman II, por exemplo, ele tem na sua corte grandes astrólogos, grandes astrônomos, que dentro da tecnologia da qual eles dispunham, eles se notabilizaram, né? O médico do Rahman II, por exemplo, do século IX, ele manda os netos dele, estudaram com Tabit ibn Qurra, né? Então, assim, aos poucos vai se ouvindo eco, vai se recebendo ecos do que está acontecendo lá em Bagdá, né? Lá no Oriente, com a Casa da Sabedoria, com toda a expansão cultural que o Oriente promove. E só que quando isso chega até um pouquinho para mais um pouquinho, isso, por favor, isso, um pouquinho para cima, por favor. Isso. Então, quando isso chega na corte, aqui nós já temos, Melasma começa a desenvolver uma grande... Eu estou um pouco atrapalhada porque eu não consigo ver esse quadro no tela cheia, né? Não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo, né? Viva! Agora que eu entendi, desculpa. Agora ficou bem cheia para mim. Então, Melasma de Madre, então, ele é um grande matemático, ele traduz o planisfério do Ptolomeu, ele recebe toda a influência do Al-Batani, do Al-Biruni. Al-Biruni foi o sábio que no Oriente, no século IX, ele desenvolve toda a trigonometria, com todas as funções de triângulos, com senos, cossenos. Al-Batani, ele é um grande matemático, ele é um grande astrólogo também, e ele, inclusive, vai mais tarde, né, os cânones de Al-Batani vão ser traduzidos na corte de Alfonso, porque tem um valor absolutamente singular. E daí você tem, o que está acontecendo nesse momento na Europa? Você tem o Geber Dorilac, que vai ser o Papa Silvestre II, que recém ele estamos tentando aqui traduzir obras de instrumentos de mensuração, de valoração, de quantificação, instrumentos que possam registrar o movimento dos astros no céu. Então, assim, se procura efetivamente tábuas, né, que possam estar orientando a visualização do céu, porque você visualiza o céu segundo parâmetros. Você precisa do instrumento, você constrói um instrumento com vista a um fim, né? A maneira como você vai utilizá-lo, ele obedece a determinados parâmetros de medição, né? Então, há uma grande procura. O Geber Dorilac, então, ele viveu por muito tempo no mosteiro de Santa Maria de Ripoll, que fica ali na região da Barcelona, quase com a fronteira com a França, e depois ele vem a ser o Papa, que continua promovendo estudos, que continua promovendo experiências, né, com instrumentos de medição, né, com a visualização do céu. E você tem em Chartres, que é a grande escola, um pouquinho para a direita, para a sua esquerda, eu acho, isso. Você tem Fulbert de Chartres, você tem ele é aluno do Geber Dorilac,
ele vai, a partir da influência do Guilbert do Hilac, de Fulbert de Chartres, Chartres vai se transformar um grande centro de pesquisa de conhecimento, de produção de conhecimento, né? Você vai ter o Berenguer de Tours, que ele é aluno de Fulbert de Chartres, que consegue, junto à irmã de o Contract, né, porque ele tinha um problema físico, por isso que ele se chamava de Contract, mas é um cara que, um dos primeiros a traduzir do árabe para o latim, o tratado sobre o ábaco, sobre a construção do astrolábio, e ele é oferecido, o Berenguer consegue que esse documento chegue até Fulbert de Chartres. Né? Então, vários alunos vão se notificar, vão se notabilizar por esse empenho de conseguir, com muita dificuldade, o que está acontecendo em termos de tradução, em termos de produção de conhecimento, oriundos dessa Espanha andaluzina. Né? Um pouquinho para o outro lado, faz favor. Isso. Né? Então, assim, você tem, de 31 a 86, você tem a formação de taifas, que são, ou seja, a Espanha, o califado, ele se divide, né? Em 929 se forma, você tem a instauração do califado, e em 1031 você tem a divisão, a fragmentação do califado em pequenas taifas, pequenos reinos, né? E cada um se notabiliza por uma área do conhecimento. Então, Toledo se notabilizava pela matemática, pela astronomia. Você tinha Valência, você tinha, que também se vinculava à matemática, você tinha Saragoça, você tinha Jaén. Então, cada um desses pequenos reinos se dedicava a algumas áreas do conhecimento pelas quais se tornavam muito eficientes, muito ativos. Né? Então, assim, você tem, né, agora, né, em Toledo, né, na Tafa de Toledo, você tem o Cadi Said Said, que ele é um promotor do conhecimento, ele é um promotor do desenvolvimento da pesquisa em termos de matemática, ele era um apaixonado pela astronomia, pela astrologia, e ele banca, né, um grupo de pesquisadores que começam a desenvolver equipamentos, começam a traduzir outras obras ainda oriundas do Oriente, e a desenvolver formas de visualizar o céu, modelos planetários. Né? Você tem que ter um modelo planetário para saber o que você vai medir. Né? Desenvolver parâmetros, como eu disse, a partir de um modelo, né, matemático, um modelo plástico. Né? Você tem assim, um céu formado pela Terra no centro, com 7 céus. Você pode ter a Terra no centro com 8 esferas. Você pode ter um modelo com a Terra ao centro com 9 esferas, um modelo ptolomaico que ainda tem epiciclos, tem deferentes, tem excêntricas, como a gente vai mostrar aqui daqui um pouquinho. Então, a opção por algum modelo, ela decorre primeiro de uma metafísica, mas ela tem que desenvolver instrumentos matemáticos para conseguir identificar, medir e ter um grau de assertividade sobre movimentos futuros, posições futuras. Ou seja, no primeiro momento, antes da introdução da influência do Al-Biruni, né, que lá no século VIII ele começa realmente a desenvolver suas teorias trigonométricas, elas vêm catapultar a essa compreensão acerca do céu. Você tem um pensamento aritmético, ou seja, se a Lua leva tantos dias para entrar na casa, passar da casa de Áries para Gêmeos, você leva, no percurso de 26 dias, você conta, né, quantas casas se passaram e onde ela vai estar daqui a tantos dias. Né? Ou seja, se ela percorre, leva 16 dias para passar de um signo para outro, se você tem 40 dias, quantos signos ela passou? Isso é um pensamento aritmético. Só que qual é a importância do desenvolvimento da trigonometria, da esfera
da geometria espacial. Você tem que calcular esferas tridimensionais que se movimentam, se deslocam, né, em caminhos, né, ao redor dos signos, e tem ainda o movimento das estrelas, que é contrário, que servem de balizadores, que é contrário ao movimento dos planetas. Eu vou explicar isso melhor daqui um pouquinho, né? Só para dimensionar, dar a dimensão da importância de determinadas descobertas para a elaboração de uma forma de ver o céu, né? Então, nesse momento, você tem o Azarquiel, que vai se nutrir dos postulados, primeiro das tábuas de Al-Kharizmi, né, que já foram um grande plus do conhecimento já dos árabes lá, dos muçulmanos lá do Oriente Médio, porque eles adotam a forma de identificar de aquilatar esses movimentos dos planetas em suas órbitas ao redor da Terra, a partir de tábuas de hindus, que é o Siddhi-Hind, como se chamam, né? Então, o Al-Khwarizmi faz parte da equipe que vai traduzir do sânscrito para o árabe, e quando ele chega aqui na Espanha, ele começa a ser traduzido ali, ali por Maslama, pelos sábios que trabalham naquela época junto com ele. E qual é a importância das tábuas? Ou seja, você visualiza o céu, tem planetas que levam 30 anos, como Saturno, para fazer o passeio por sua órbita, né? Para fazer a revolução, chegar ao mesmo ponto de partida. Então, você precisa, não é um indivíduo que faz essas avaliações, são muitas pessoas ao longo de muitas décadas que identificam, que registram os movimentos diários, os movimentos periódicos, qual é a periodicidade com que ele se desloca, qual é o percurso que ele faz. Então, fazer essa visualização, anotar em tabelas, isso faz com que se compreenda qual é o comportamento de cada planeta. Você visualizando uma tábua dessas, a gente vai ver a importância das tábuas afonsinas depois, o que foi aquele monumento, você vai ver que esse é um indicador fundamental que passa de geração em geração e oportuniza, né, que você tenha um conhecimento acerca do céu com mais precisão, né? Então, você tem as tábuas de Al-Kharizmi e você tem Tabit Menkurra, que vai desenvolver uma teoria muito particular sobre a teoria da trepidação, porque até então se conhecia, o céu era um céu ptolomaico, com os parâmetros, os cânones, né, os parâmetros de cálculo do Ptolomeu, e que, ao longo do tempo, ele não se demonstra como... Foi o melhor que se conseguiu, então, foi um grande astrônomo, e grande astrólogo, também com um quadripartitum, mas os cálculos começavam a não fechar. Depois de séculos, você via que era preciso fazer ajustes, né? Então, a combinação do Ptolomeu com o Al-Khwarizmi, isso já foi feito, então, lá em Bagdá. E Tabit Benkurra vai dizer, não, mas é preciso fazer correções nesse modelo. Não é possível, né, a gente continuar utilizando os mesmos modelos, as mesmas tábuas, sem fazer correções. E ele propõe um movimento chamado da trepidação dos pontos dos pontos vernais, né? Também vou explicar melhor isso, né? Então, nessa época se tem, por um lado, a valorização dos conhecimentos gregos, se vai atrás de todas as informações que digam respeito ao céu, elas têm uma grande difusão nesse momento de taifas, desses pequenos reinos, né? E a valorização dos conhecimentos gregos e antigos, os gregos é fundamental, e por isso, nesse sentido, se explica a introdução também do livro de Las Cruzes, que tem uma abordagem bastante simples, aparentemente, né? Naquele sistema de cruzes, e no sistema de cruzes
né? Eu não consegui explicar direito, porque eu não estava conseguindo ver direito, mas, assim, o sistema de cruzes, as casas correspondem aos signos, ou seja, a casa 1 é a casa de Áries, a casa 2 é a casa de Gêmeos, a casa 3 é de Touro, a casa 3 é a casa de Gêmeos, a casa 4 é a casa de Câncer, a casa 5 é a casa de Leão. Enquanto que no sistema grego, como o céu está em movimento, as planetas podem estar na casa 1, mas que não necessariamente são do signo, pertencem ao signo de Áries. A casa 1 pode estar apontando para uma outra constelação. Por que são os signos? Eles são constelações, né? Então, a constelação de Áries não está necessariamente na casa 1, quando está no horizonte. A casa 2 não está necessariamente sob a constelação de Touro, porque a oitava esfera ela é móvel. Assim como os planetas, a esfera das estrelas são móveis, né? Então, nesse momento, há um interesse pela tradução dos livros, do livro de las Cruzes. Mas lá no prólogo, né, você vai ver no livro de las Cruzes que o Alice, o Oveidala, diz assim, puxa, mas são... o conhecimento, o sistema de cruzes é um sistema que adota parâmetros de movimento de planetas aproximados, eles não são os movimentos verdadeiros, né? Eles não são... é um sistema que vincula casas com signos, e é preciso, mas, de qualquer forma, fica a interrogação, se ele é tão arcaico, se ele é tão simples, por que ele se dá o trabalho de corrigi-lo e acrescentar mais 50 capítulos, uma infinidade de outros capítulos, fazendo 3.500 posições diferentes de planetas, né? Então, a gente vai tentar mostrar por que ele, apesar de toda essa sofisticação astronômica, por que ele adota um sistema tão simples para fazer esse estudo do céu, esses prognósticos, esse trabalho de astrologia, né? Então, eu vou pedir para ir para a Alice, que é para a tua direita, por favor. Ou para a minha direita e a tua esquerda. Então, você tem aqui a escola de Chartres, nesse momento, continua, então, construindo elementos, tentando se apropriar de tabelas, né, aquelas tábuas de mensuração, de registro de movimentos de planetas. Você tem a tradução de algumas obras sobre astronomia, que são fundamentais, sobre astrologia. E você tem o grande Adelardo de Bar, em seguida, que é um expoente na época, porque ele é ímpar, né? Talvez há notícias de outros como ele, que ele foi para o Oriente, ele foi para o Oriente Médio, ele teve em vários países, em vários reinos, ele esteve na Grécia, ele esteve na África África do Norte, ele esteve na Itália, na França, ele estudou em Tours, ele traduziu obras do grego, que era uma coisa fundamental e rara. Isso acontecia no sul da Itália, estava acontecendo na Sicília, mas são movimentos completamente desconectados uns dos outros, aparentemente, né? Preciso mais pesquisa para se conseguir vincular todo esse percurso que as obras fazem, que esses indivíduos que viajam tanto em busca do conhecimento, que são tão apaixonados pela astronomia, pela ciência, pela astrologia, pelas ciências em geral, não só, é porque essa é a área que eu estou apresentando, mas você vai ver a escola de Salerno trabalha com Constantino africano, você vai ter abades, vai ter bispos, vai ter, enfim, pessoas que estudam efetivamente, procurando documentos, montando bibliotecas, recolhendo informações. É um movimento assim de formação desse conhecimento, que as pessoas estão indo em busca de um arcabouço, né, cultural que veio a ser depois no século XII, teve um grandíssimo impulso e que mais tarde veio a dar impulso para a formação, a estruturação das universidades, escolas e universidades.
À sua esquerda, por favor. À sua direita. À sua direita, à minha esquerda. Então, você tem a tomada de Toledo pelos cristãos, que, então, acabam se deparando com todo esse movimento de elaboração, não só de tradução, mas de elaboração de conhecimento, e isso faz é um grande momento de transformação, né? É um grande salto qualitativo que o Ocidente dá quando eles, à medida que a reconquista cristã vai começando, vai avançando, essas obras vão entrando as pessoas com quem eles se deparam, aqueles sábios com quem eles se deparam, vão entrando no contexto do mundo cristão. Depois, os almorávidas, né, em compensação, eles justamente vão promover uma resistência, mas também a fuga de a saída de muitos moçárabes, né, desse contexto dessa Espanha, né, do sul da Espanha. A gente pode passar para outro slide. Isso. Então, assim, o século XI de Oveidala foi o período de ouro da ciência em Al-Andalus, que conhecia o astrolábio, os quadrantes solares, a esfera armilar, o equatório. Todos esses instrumentos, os muçulmanos da Espanha já conheciam, de Al-Andalus já conheciam, já tinham, já utilizavam com muita tranquilidade. Os matemáticos da época já haviam passado pela revolução trigonométrica, né, que significou os cálculos extensíssimos, simplificou os cálculos extensíssimos envolvendo planos, curvas e ângulos, pensando que os planetas são corpos tridimensionais que se deslocam em movimentos, né, ao redor da sua órbita, né, em sua órbita ao redor da Terra, com velocidades diferentes. Então, esses cálculos, né, esses planos, essas curvas, esses ângulos, a possibilidade de senos, com essas funções trigonométricas, as raízes, elas são né, a forma como são instrumentos que realmente catapultaram esse conhecimento, né? Então, assim, mas então por que a obra, né, do Alfonso, da Libra de las Cruzes suscita tanto interesse no século XI e ainda no século XIII, né? Continua a pergunta, né? O que esse monge tem aqui é justamente uma esfera armilar, né? Pode passar. Então você tem, em 1146, novas invasões com os almohadas. Você tem, nessa época, Avenzoar, você tem Averroes, Maimônides, e esses três saem, né, vão para o Egito, vão para o norte da África. Você tem, então, nessa época, o Gerardo de Cremona, que fez uma grande, também é um ícone na época, porque o Gerardo de Cremona, ele traduz, ele sai da Itália e vai até quando aos poucos, a importância de Toledo ela vai se tornando tão é a Meca que se apresenta para os cristãos, a Meca do conhecimento. É tão importante esse momento que o Gerardo de Cremona e tantos outros, quando Sevilha, Domênico de Salinos, o Roberto de Chester, o Hermann Dálmata, eles vão sair das suas terras, vão viajar, vão todos para Toledo, para a Espanha, né? Não apenas Toledo, mas eles vão se instalar porque eles vão atrás do conhecimento. Eles querem absorver todo esse aporte muçulmano que está chegando, que está ao alcance das mãos, então. Então, o Gerardo de Cremona, ele traduz Ptolomeu, ele vai atrás do Almagesto, ele passou muitos anos da vida dele procurando esse documento, sendo que o Hermann Dálmata, ele está na Sicília, ele faz, antes mesmo do Gerardo de Cremona, ele traduz o Almagesto, né, que é uma obra de astronomia, onde ele explica o seu sistema, que não é um sistema simples,
né? Então, eles conseguem ter acesso a esse modelo que vem desde a antiguidade e continua até o século XIV, e ainda é o mesmo modelo, e ainda a Terra está lá no centro, século XIV, ainda a Terra, né, é inquestionável a presença da Terra no centro do mundo, né? E você tem então, a tradução do Tabit Ibn Qurra, que era um modelo diferente do Ptolomeu, Al-Farghani, que também é um grande astrônomo, e você tem Juan de Sevilha, que vai traduzir muitas obras, junto com o Domênico Gunissalinos, e o Plato de Tivoli, como eu vou mostrar para vocês em seguida. Roberto de Chester e Herman Dálmata, eles viajam muito e se instalam também na Andaluzia, enfim, né, na Espanha cristã, para se debruçar sobre esses documentos. O Thierry de Chartres, também ainda na escola de Chartres, ele também vai ter acesso ao planisfério do Ptolomeu, que é exatamente como a oitava esfera ela é iluminada pelas constelações, e as tábuas de Al-Khwarizmi, né, que ainda é um modelo, as coordenadas são siderais, enquanto que as de Ptolomeu elas são tropicais. Isso faz uma diferença absolutamente significativa. São parâmetros diferentes e você ter acesso a esses modelos de forma compreensível, isso faz com que você tenha a possibilidade de entender os prognósticos que estão nas obras astrológicas. Ou seja, você pode ser astrônomo sem ser astrólogo na época, mas você não pode ser um bom astrólogo se tu não fores um excelente astrônomo. Então, todas essas obras de astronomia, elas qualificam o sábio a conseguir, ao pesquisador, ao sábio que está desenvolvendo o seu estudo sobre o céu, a ser um bom astrólogo, caso ele venha se dedicar à astrologia, né? Porque para você ser um bom astrólogo, você precisa ter as posições precisas dos planetas. Você precisa saber efetivamente em que momento, em que grau se encontra tal planeta, ou de que forma, quem está em trígono com quem está em quadratura com quem, e para isso é preciso ser muito preciso, saber em que momento do dia, da noite, os planetas estão transitando pelas órbitas. Precisa de relógio, né, para você. Os relógios são fundamentais para que você consiga mensurar o tempo que essas posições permanecem no céu, como, por exemplo, hoje. Por exemplo, a gente vai ter agora, na sexta-feira, hoje, na sexta-feira, a gente vai ter o eclipse lunar, quase completo, quase pleno, e ele tem hora para começar a acontecer, hora para terminar, ele vai começar às 3 da manhã, vai durar 3 horas, é o eclipse quase total mais longo, de 380 anos, parece, os últimos 180 anos, alguma coisa assim. Então, é preciso ter relógios, né? Como é que se avaliava, né? Os ângulos, a geometria esférica, ela quantifica o movimento dos astros por graus, horas, minutos, né? Minutos, segundos, né? Pode passar, por favor. Eu queria só lembrar que o zero, a introdução do zero, né? A gente tem que o Gerardo de Cremona foi o primeiro a introduzir o zero, né? O primeiro a introduzir números arábicos, o que gerou bastante polêmica na época, porque como nada pode acrescentar valor quando ele é associado à humanidade. Ele não pode conferir valor à unidade porque ele é nada, né? Então, isso gerou
um grande problema, é uma grande dificuldade, porque o zero, quando você coloca o zero junto a 1, ele é 10. Quando coloca 2 zeros, ele é 100. Coloca 3, é 1000. Quando você está lidando com quantidades astronômicas, né, efetivamente, você consegue facilitar imensamente os teus cálculos se eles não precisam ser descritos narrativamente, né? Quando você tem justamente essa possibilidade de usar o zero, né? Você multiplica, você reduz, você divide, né? De forma mecânica, né? Pode passar, por favor. Ah, não, eu quero comentar a colocação do nosso... Você consegue voltar? Eu estou enxergando a mim mesma, Rodrigo. Voltei. A internet tinha caído aqui, deu um pico de luz. Deixa eu reabrir o seu documento. Peraí. Já volto. Será que eu consigo abrir ele aqui? Consegue. Ah, então eu vou tentar, porque eu não estou enxergando, por isso que eu estou meio atrapalhada. Tá, você pode tentar e a gente compartilha ele aqui sim. Uhum. Eu vou no compartilhar e compartilhar a tela, né? Isso. Compartilhar e compartilhar a tela. Daí tudo que você estiver vendo, a gente vê aqui também, entendeu? Entendi. Tá, aqui eu só quero... Como é que eu faço para ir no meu texto? Aperto aqui na... Ah, maravilha! Sim, agora eu me encontrei. Muito bom. Então, vamos lá. Então, paramos aqui, ó. Então, essa citação do Daniel de Morley, para mim, ela é fundamental, porque ela traduz em poucas palavras. Oi? Não tá aparecendo para a gente ainda. Você vai ter que compartilhar no... Como é que eu faço isso, gente? No StreamYard, no navegador. Como? Na nossa tela aqui, onde aparece eu, você, os convidados, todo mundo. Então, lá dentro tem uma opção chamada compartilhar. Sim, eu já apertei nela. Isso, aí você vai clicar e depois em compartilhar a tela. Já fiz isso, aparece tela cheia. Então, aí você marca a opção da tela para compartilhar e depois clica em compartilhar. Eu já fiz isso e apareceu... Aqui, tá, entendi. Eu clico e não acontece nada, gente. Aqui, tá. Tá, agora sim. Agora foi. Tá. E agora o que eu faço? Então, agora você abre o PowerPoint da apresentação. Lá embaixo. Isso. Tá. Pronto. Aí agora é só apresentar. Se possível... Alô? Está? Oi, eu estou te ouvindo. Tem uma opção lá em cima chamada do slide atual, na esquerda. Sobe. Tá. Isso. Perfeito. Agora é só falar. Tá. Ótimo. Bom, desculpa, gente. Né? Não estava me dando muito bem aqui com esse sistema, essa plataforma, perdão. Então, assim, ó, Daniel de Morley, ele faz uma colocação que é interessantíssima, porque ele traduz como ele vivencia essa experiência de ir para a Espanha nessa época, né? Então, ele explica, assim, a sua partida para a Espanha, onde ele se tornou discípulo de Gerardo de Cremona. A paixão pelo estudo me fez deixar a Inglaterra. Eu permaneci algum tempo em Paris, mas como em nossos dias era Toledo a cidade em que o ensinamento dos árabes, que consiste quase que inteiramente na arte do quadrivium, eu me apressei em me deslocar para ali e para ali escutar as lições dos maiores sábios filósofos. É fabuloso isso, gente, porque ele consegue mostrar toda a paixão e toda o empenho que ele teve em ir atrás do saber. Então, nessa época, a escolástica latina conhecia os elementos da astronomia prática, sabia construir a esfera sólida ou um astrolábio, se servir dele para identificar a posição dos astros, a que combinações matemáticas submeter essas observações. Né? Ou seja, aquilo eles estão aprendendo, eles estão se apropriando, assimilando esse conhecimento
para conseguir efetivamente produzir as suas próprias observações. Então, assim, dentro dessa... em que contexto, né? Opa! Tá. Então, se encontram as obras de astrologia, né, que são traduzidas. Grande parte, né, das obras que são traduzidas em termos de ciência, nessa época, ali em Toledo, boa parte delas diz respeito à astrologia. Né? De 70 obras, por exemplo, um historiador quantifica assim, de cada 70 obras que você tem notícia, 40 são de astrologia, 40 obras de astronomia e astrologia, 40 são de astrologia, o restante de astronomia. Né? Então, efetivamente, o interesse que move é um interesse pelo estudo do céu e a maneira como se servir dele para seguir a sua vida, para orientar o seu caminho. Né? Eu não vou ler essa relação aqui, porque ela realmente está... Enfim, dá para a gente se debruçar para ela pessoalmente, é sobre ela, senão a gente vai usar muito do tempo, né? Mas, assim, são obras muito importantes, né, que foram traduzidas, né, ali em Toledo, e que marcaram sua época, que deixaram um legado em seguida, e algumas delas, né, foram traduzidas, voltaram a ser traduzidas na corte de Afonso X. Né? Qual é a importância por que Afonso traduz e retraduz muitas das obras? Porque todo o vocabulário ligado à astronomia e astrologia ele está sendo forjado em latim, em castelhano, desculpa, ele está sendo forjado. Primeiro esse esforço dos primeiros trabalhos. Já lá no século X já haviam obras que estavam sendo traduzidas do árabe para o latim, mas não eram boas traduções, porque foi preciso forjar um vocabulário adequado para traduzir essas ideias matemáticas. Né? E o mesmo aconteceu com o castelhano. Né? O fato da corte ser móvel e ter uma chancelaria móvel, que foi uma coisa extremamente importante na medida em que isso ajudou a formular essa linguagem, uma linguagem geral, uma linguagem jurídica, uma linguagem do dia a dia, que foi se amalgamando com o legado muçulmano, e foi servindo de instrumento de instrumento mental para depois para as pessoas que foram se debruçar sobre essas obras a serem traduzidas. Então foi muito importante, assim, de um grande salto cultural que Afonso X dá ao fazer esse esforço de traduzir obras de caráter dos mais diversas áreas, desde a literatura, passando pelo direito, passando pela história e aterrissando na astronomia e astrologia, que, né, pelo número de traduções, era um grande apaixonado pela área. Então, foi muito importante, então, foi fundamental esse passo que Afonso dá no sentido de traduzir, retraduzir, aprimorar, aperfeiçoar a língua para dar conta dessa tarefa que ele se propõe. Né? Então, você tem, por exemplo, Os Juízos das Estrelas, do Aben Ragel, que foi traduzido para o castelhano como O Livro Comprido de los Juízos de las Estrelas Fijas, que foi que eu já tinha mencionado lá atrás. Foi feita essa tradução por Alcoen Mosca, aqui está errado, quer dizer, não é que está errado, é porque o nome desse tradutor, desse grande colaborador da Afonso, ele muda muito, né, a maneira como ele é referido pelos historiadores da época, pelos próprios sábios da época. Né? E depois, para o latim, duas versões independentes. Uma por Gilles de Baldes e Pierre de Régio, e a outra por Álvaro de Oviedo. Né? Então, elas passam do árabe para o castelhano e do castelhano para o latim, porque com o latim ele se difunde por toda a Europa, era a língua universal. Como é que eu passo, Rodrigo, que eu não estou conseguindo passar? Então, na verdade, posiciona o mouse na esquerda.
Não, mais para a esquerda e um pouquinho para baixo. Tá. Para a esquerda mesmo. Para a esquerda. Só que não tem Então, nada aqui. não aparece nada aí? Não. Tá, faz o seguinte, fecha do modo tela cheia, dá o ESC Tá. do teclado. Tá. Fechou ou não? Não, tá congelado. Tá encantada essa nossa apresentação. Tenta dar 2 cliques, então, ver se ele passa. Cliques aonde? Na tela mesmo. Não, né? Agora lá, próximo. abriu. Pode ser. Clique em próximo. Tá. Vamos achando soluções. Então, assim, você tem a tradução do livro de Las Cruzes, é nesse ambiente que ele se insere, o Lapidário, que a gente já citou, o Picatrix, que é uma obra interessantíssima e fundamental nesse momento que vamos chegar lá, o livro de las Formas de las Imágenes, que só sobrou o prólogo, agora ele foi correndo, que só sobrou o prólogo, né, com elencando os capítulos, né, com as obras que faziam parte dos capítulos, que eram as obras, né? Opa! Então, você tem o livro de Astromagia, que é uma vasta compilação de várias obras que ele já tinha mandado traduzir, mais a Introdução à Astronomia do Abu Mazar, que fundamental, foi um dos textos mais importantes, traduzido várias vezes pela Europa, desses séculos 13, 12, 13 em diante. E tem o Quadripartitum do Ptolomeu, né? Bom, tem o Liber Rabsazielis, que também foi traduzido na corte do Afonso, e é sobre a Cabala, sobre a magia ligada à Cabala, né? Sobre teurgia, né? Que é o apelo aos anjos para ajudar nas operações mágicas. E, propriamente de astronomia, nós temos o livro de saber de astronomia, que é um conjunto de 16 tratados. O primeiro, ele é uma descrição de um livro maravilhoso, que inclusive tem um filminho no final, para quem quiser se aprofundar sobre isso, porque é lindo. É um filminho muito sofisticado, mostrando qual a sofisticação do trabalho do Al-Sufi, que ele é altamente iluminado, com desenhos maravilhosos, lindos, e ilustrando o que é o céu, né, as várias constelações, o céu da estrela fixa vistos, né, pelos medievais. E mais 15 tratados sobre a construção de instrumentos empregados na visualização do céu e no cálculo. O Júlio Sansoli diz que são computadores analógicos nesses instrumentos. E o astrolábio é um instrumento de visualização de referência, né? Os cânones de Albatani, que a gente já referiu lá atrás, que eram do século, lá da Casa da Sabedoria ainda, ele ligada ainda lá em Bagdá, no Oriente Médio, extremamente muito sofisticado, né? Foi traduzido 2 vezes para o latim, por Roberto de Chester e por Plátano de Tivoli, e depois para o castelhano na corte de Afonso X. O que eu queria mostrar nesse contexto é se essas são obras fundamentais de referência na área da astrologia, só Afonso X traduziu tudo isso, né? Para mostrar qual é a importância desse homem, né, nesse trabalho, né, de tradução e composição. Você tem lá, então, assim, só para dar um panorama, século 9 e 10 no Oriente, você tem a Casa da Sabedoria, que foi o início, a fundação foi sobre Al-Rashid, entre 705 e 65, 809, e depois, efetivamente, levada a cabo por Al-Mamun, entre 800 e que foi o califa entre 813 e 833. Você tem, então, Al-Khwarizmi nessa época. Foi o segundo
coordenador da Casa da Sabedoria, você tem Antabi Tebinfurra, que foi o terceiro, e depois ainda tem o Albatani, conduzindo os trabalhos de tradução. Então, panorama aqui, você tem o Maslama, lá no século XI, na mesma época, eles são coetâneos, né? No final do século X e século XI, você tem, enquanto o Maslama estava trabalhando com uma matemática altamente sofisticada, trabalhando com as tábuas de Al-Khwarizmi, trabalhando com a trigonometria de Al-Biruni, com toda a elaboração astronômica a partir da trigonometria do Al-Biruni, você tem o Gilbert Dorilac que está introduzindo o zero, que está introduzindo os numerais arábicos. Você tem o Fulberto de Chartres, que tem que conseguir com o aluno, que tem que conseguir com o Hermann Contract, tratado sobre a construção de instrumentos de mensuração e visualização. Né? E você tem, né, pouco depois, então, concomitante, um pouco depois, e quase que concomitantemente, as taifas, né, quando o califado Omeida dá origem às taifas, aos pequenos reinos de taifas, você tem, então, Azarquiel, que recolhe toda essa herança, tanto grega quanto oriental, e coloca na mesa, ou seja, ele vai desenvolver um sistema de visualização do céu que vai perdurar até o século XVII. Ainda se falava das tábuas ptolomaicas, as tábuas toledanas, né? E são esses dois sistemas que vão cotejar ao longo do tempo. Agora, na Idade Média. Então, séculos XII e XIII, tanto na Espanha cristã quanto na Espanha muçulmana, você tem esses dois sistemas que se perfilam lado a lado, quando não misturados. Então, assim, a gente falou sobre pontos vernais, a gente falou sobre planetas, constelações. Você tem, esse é um modelito, né, de céu, enfim, que vige nessa época, que tem a Terra no centro, imóvel, parada. Você tem a linha do Equador Celeste, né, que ela é paralela ao Equador Terrestre, e você tem aqui a eclíptica, que ela é uma faixa, né, por onde passa o Sol, tendo como pano de fundo as constelações, as diversas constelações. A oitava esfera, que é onde estão as constelações, as estrelas fixas, as estrelas estão fixas no céu. Quem se move é toda a oitava esfera. E você tem os planetas que fazem um movimento anti-horário e que se movem também, tendo como pano de fundo essas constelações. Você tem, quando o Sol passa, quando a linha do Sol passando por baixo das constelações, ela se encontra com a linha do Equador Celeste, você tem o início da primavera, que se dá em março, no signo de Áries. Né? Eu acho que... Então, aqui começa o equinócio o equinócio para nós, o equinócio de primavera, né? E depois lá em Sagitário vai ser em Libra vai ser o equinócio de outono. Né? Esse mapa está em português, tá? Por isso que está contrário. O que eu gostaria de passar aqui para vocês é a precessão dos equinócios, que a gente fala sobre isso, mas não explica, né? Então, eu vou tentar colocar para vocês, né? Chamando a atenção, um filminho de 2 minutos só, em que, ou seja, eu vou ter que voltar ali para explicar mais uma coisa. Esse ponto, ele não é fixo. Ele no movimento muito... Como o cálculo depois, ele não bate, eu vou mostrar para vocês por quê. Porque ele está pautado sobre um sistema ptolomaico
mas não por conta disso, porque também ainda hoje existe essa precessão dos equinócios. Ele vai se deslocando gradativamente, né? E chega um determinado momento, é 1 grau a cada 66 anos. Esse número diverge bastante de autor para autor, da época porque eles vão tendo que adequar esses parâmetros para que dê certo, né, seus prognósticos deem certo. É preciso saber que depois de tanto tempo, o planeta Marte vai estar ocupando a casa de Áries, ou a casa 1, que pode ser também outra constelação, enfim. Só que como esse céu não é fixo, ele se move gradativamente, depois de 25 mil anos, né? Ele vai passando de signo, de constelação a constelação. O início da primavera, que coincide que é o início do ano, ele já foi em Touro, ele agora é em Áries, e em algum momento né, depois do grande dia, que se chama toda essa revolução em torno dessa eclíptica, nós vamos passar para a era de peixes, que é a era de que todos nós estamos esperando há décadas, né? Pela entrada do mundo na era de peixes. Mas isso é por conta da rotação da eclíptica, né? A precessão, porque ele vai voltando para trás um grau a cada 66 anos. E depois de 25 mil anos, 25.777 anos, ele vai voltar para o ponto original. Nesse filminho, quem está inclinada, porque a nossa precessão de equinócios que está sendo representada ali, quem faz o giro é a Terra, né? Mas, na verdade, eu peço a vocês que imaginem a Terra como a 8ª esfera, né? E aí vocês vão conseguir entender o que é a precessão dos equinócios. Se não entenderem, depois falamos mais sobre isso. Eu vou dar, acho que ESC aqui, né, Rodrigo, para mostrar o filminho, e lá na barra. Eu posso apresentar aqui, se você quiser. Perfeito. Pode ser? Quero Tá. sim, pode Pera ser. aí, rapidinho. Por enquanto, eu vou tirar a sua apresentação, aí eu boto o filme. Pera aí. Perfeito.
Foi. Foi? Voltei aqui. Como é que eu volto para minha apresentação de slide, né? Tela cheia, como é que eu coloco? Aqui. Tá, do site atual. Tá. Isso. Tá. Então, aqui, porque eu espero ter ficado claro o que é a precessão dos equinócios, né? Essa precessão a esse outro movimento que é o do sistema ptolomaico. Por que se fala que é preciso? Por que se fala que é preciso estar atento, observar os movimentos verdadeiros dos planetas? Porque no sistema ptolomaico, os planetas eles não percorrem um caminho circular ao redor da Terra. No sistema ptolomaico, para conseguir dar conta das retrogradações, ou seja, dos avanços e dos recuos de cada planeta, ele bolou um sistema assim, ó, na órbita há um centro ao redor do qual cada planeta dá essa volta. Ou seja, se você está pensando no movimento do Sol, ele vai percorrendo esse seu caminho ao longo da Terra, mas para você saber qual é a posição que ele vai ocupar em tantos graus daqui a tanto tempo, percorrer tantos graus em tanto tempo, você tem que considerar que ele tem um ponto, tem um epiciclo, que é a órbita, a pequena órbita ao redor de um ponto, que no caso é o deferente, que gira em torno da sua órbita. Esse deslocamento não é como uma linha reta, é um movimento que, além de ser circular, ele ainda percorre um pequeno círculo, ou seja, para você entender que ele vai percorrer tantos graus ao longo da órbita, tem que considerar que ele faz um pequeno círculo sobre cada órbita, né? Aí você vai, daí então ele conseguiu, através desse sistema, um alto grau de assertividade, de sucesso em conseguir fazer com que cada planeta tivesse seu movimento identificado e prognosticado a partir de um determinado momento, e dentro de um determinado período de tempo. Nesse sistema, para dar certo, o centro do universo, a Terra não está exatamente no centro, porque não era uma elíptica. Além do que até o mundo, o cosmos, ele é circular, né? Então, você tem, na verdade, o centro do excêntrico, onde ficaria o lugar da Terra. Tá? E você teria o equante, a ponta do equante, que é o contraponto da Terra, certo? Então, ou seja, é um sistema muito sofisticado, mas isso o Ptolomeu elaborou no século II, e ainda no século XVI ainda existia o sistema ptolomaico, né? Ele ainda era preponderante na época, né? Até o século XVI ele foi considerado como um sistema válido de explicação. Só que eles resolveram me incomodar, esses cachorros. Então, só que isso ao preço de fazer várias adaptações nesse sistema. Então, vocês imaginam que aqui temos a esfera das estrelas fixas, a gente tem a esfera de Saturno, a de Marte, a de Júpiter, a do Sol, a de Vênus, a de Mercúrio. Todos esses movimentos precisam ter seus movimentos identificados, né? E fora a esfera das estrelas fixas, que se move também. Então, você tem o movimento das estrelas, que se move de leste para oeste, de oeste para leste, né? Ele faz esse movimento, e você tem os planetas, que fazem um movimento anti-horário. Bom, há dois conceitos importantes aqui de se ter em mente. O sistema ptolomaico, ele considera como ponto como balizador, o momento, todos os percursos em que o Sol volta para o seu ponto de origem, que é o equinócio de primavera. Então, tem que considerar também a precessão dos equinócios, porque esse ponto ele também se move, né? Bom, a gente então tem um outro sistema para que esse sistema seja válido. Só um pouquinho, gente. Para que esse sistema tenha validade, ele precisa ainda. Esse sistema tenha validade, ele precisa. A Tablet Benkurra viu que ao longo do tempo
esse sistema ele vai deixando margem para erros, ou seja, ele perde a sua capacidade de assertividade da posição dos planetas dentro do momento futuro. Então, ele elaborou um sistema de trepidação, a ideia de trepidação. Além da precessão dos equinócios, ele pensou num movimento de rotação em torno do ponto vernal, do ponto do equinócio. Esse movimento, ele corresponde ele leva 7.000 anos para um lado e mais 7.000 anos para o outro. Então, tem a precessão dos equinócios em torno de 25.777. Esse número lá na tabela afonsina, nas tábuas afonsinas, na versão latina, vai atingir 49.000 anos. Então, de 25 a 49, ou seja, sempre na tentativa de se buscar precisão, a assertividade desses movimentos. E, além disso, ele vai combinar, né, com o movimento do Ptolomeu, né? Movimentos ptolomaicos. E olha só que interessante, gente, a versão mais clara da teoria da trepidação em Al-Andalus, isso quem nos diz é o Júlio Sansó, um grande matemático, historiador da ciência em Al-Andalus. Ele diz que a versão mais clara da teoria da trepidação em Al-Andalus pode ser encontrada no Picatrix, obra de magia talismânica do século XI, que Afonso X traduziu na sua corte para o castelhano, em que se transcreve com algum erro as palavras de Teon de Alexandria. Os antigos astrólogos afirmavam que os pontos equinociais estavam submetidos a um movimento de vai e vem ao longo de um arco de 8 graus. O avanço e o retrocesso ocorrem por causa do movimento dos polos da eclíptica, que se dá de oriente a ocidente e de ocidente a oriente. Exatamente assim está escrito ali no Picatrix, no tratado 2, no capítulo 4, certo? Ou seja, quando a gente olha esse modelo tão elaborado, a gente percebe que há uma metafísica que é expressa por todo o instrumental da geometria, da física, da matemática, de uma forma geral, né? Então, enfim, quando a gente olha todo esse arsenal que é colocado à disposição da expressão de uma ideia de céu, a gente não pode achar efetivamente que os olhos que vêm, que elaboram esse arsenal, vejam da mesma maneira que nós esse céu. Vamos chegar lá. A Zarquiel, né, combina esses dois movimentos, que é aquele da eclíptica, da precessão dos equinócios, que forma como se fosse um peão, formando um círculo nas pontas do eixo. E você tem ainda, ele combina os dois movimentos, o da precessão dos equinócios e o sistema do Tabit Ibn Qurra e o do Ptolomeu, uma visão de mundo ptolomaica. E como é que é o céu do Afonso? Você tem obras com base ptolomaica, que tem como parâmetro a volta do Sol, e você tem obras com base indo-iranianas, com forte inspiração do Tabit Ibn Qurra e das tábuas toledanas do Zarquiel. Quando a gente fala do Tabit Ibn Qurra nesse sistema, todo ponto de vista que ele parte, os parâmetros dele não são solares, ou seja, não é tropical. Ele não está preocupado com o ponto de encontro do ponto vernal, do Sol, da passagem do Sol pela eclíptica. O ponto de referência dele são as estrelas. Isso faz uma diferença significativa, não apenas no cálculo, como também na metafísica, né? Vamos chegar lá. Então, assim, você tem o Picatrix, você tem o livro de astromagia, que fazem referência às coordenadas siderais, ao modelo indo-iraniano, né, que tem origem hindu e com aportes ali da Mesopotâmia, muçulmano que se apropriou
da filosofia, de todo esse arcabouço dos caldeus da Mesopotâmia. E você tem essas obras, Quadripartitum, que é do Ptolomeu, o Lapidário, o Livro de Saber de Astronomia, cujas ilustrações são o céu Eliédre, Al-Sufi, que é um ptolomaico, e os cânones de Albatani, que é um ptolomaico. Né? Tábuas afonsinas, sempre a gente ouve dizer que eles se inspiram, né, nas tábuas de Azarquiel, no modelo azarquiano. E não é bem assim, porque as tábuas afonsinas têm uma história muito curiosa. As observações foram feitas de 1263 a 1270 pelos gigantes, né, do Almoen-Bosca e do Rabsá, como era chamado, Isaac ibn Sid, né, dois judeus, né, que trabalharam absurdamente na corte de Afonso. E por que a gente faz referência ao fato de serem judeus? Porque há uma tradição de domínio da língua, e eles foram os grandes artífices desse vocabulário apropriado né, traduzido para o castelhano. Então, o Júlio Sansol vai falar assim: a influência indo-iraniana será de fato notável, até que os colaboradores de Afonso venham a substituir a escola do Sindhi de Toledo, ou seja, indo-iraniana, pela influência de Al-Batani, na segunda versão das célebres tábuas afonsinas. Então, o Júlio Sansol é um dos pesquisadores que atribuem a uma primeira versão das tábuas afonsinas que teriam sido questionadas pelo Afonso X e pelo Afonso X, que teria promovido a segunda versão. Né? Isso aqui é bastante, não precisa fazer referência, mas assim, o modelo afonsino, ele é tão extraordinário porque ele, ao contrário do que se pensa, ele não segue ele fala assim, ele não segue o modelo toledano de Azarquiel. Ele se baseia na herança do Ibn Qurra, na tradição do Ibn Qurra. Ele diz que essa influência contrasta com os escassos ecos do toledano Azarquiel, que não parece ter interessado os astrônomos afonsinos. O que as tábuas toledanas afonsinas fazem, que eu acho fantástico essa ideia? Eles são um modelo diferente, eles não são um modelo de Azarquiel, eles não são um modelo de Tabit ibn Qurra, eles se inspiram no modelo de Tabit ibn Qurra, associando a precessão dos equinócios, mas com parâmetros diferentes. Né? Eles adotam os parâmetros siderais de Tabit ibn Qurra, mas dentro de um sistema primeiro das trepidações de Tabit ibn Qurra, mais associado ao modelo ptolomaico. Né? Ou seja, eles inauguram uma outra forma de calcular esses movimentos. Isso é uma obra absolutamente hercúlea, uma obra absolutamente inovadora. E da tradução latina, então, lá no céu, em 1321, né, um grupo de universitários, um grupo de escolásticos da Universidade de Paris vai de novo, vai passar do castelhano para o latim, mas ao fazer isso, eles vão dar novas tábuas, porque o que sobra das tábuas afonsinas são os cânones, ou seja, o manual de uso, o manual do piloto, né, como vai ser usado aquele equipamento e aquele material, e o prólogo. Só que as tábuas afonsinas, os cálculos do movimento, as tábuas propriamente ditas com o registro dos movimentos dos planetas, ela se perde, eles dão uma versão latina, com novas tábuas, só que se descobre depois que esses cânones têm parâmetros siderais, as tábuas têm parâmetros tropicais. Então, afinal de contas, de que tábuas a gente está falando? Então, há um grande mistério nessa questão, mas o fato é que essa inovação feita
pelo ateliê no ateliê do Afonso X, ele dura até o século XVII, sendo empregado e sendo discutido. Ou seja, ele tem um alto grau de assertividade, mudando parâmetros, elaborando um novo modelo de céu. Por que é importante isso quando a gente fala do livro de Las Cruzes, né? Bom, antes disso eu falei do livro de Las Cruzes, gostaria de dar fazer duas citações aqui. Por quê? Na verdade, por que é importante? O que é o livro de Las Cruzes? Porque um modelo tão sofisticado de céu usa um sistema tão simples como o de cruzes, né? O sistema de cruzes, esse modelito com 3.500 posições elencadas, ele serve como um jogo de xadrez, como uma tábua do jogo de xadrez. Ele, de forma muito rápida, né, você identifica onde estão quais são as posições dos planetas, isso é uma hipótese de trabalho, e você rapidamente coloca os planetas nas posições onde você visualiza, sem que os cálculos sejam aqueles aproximados, que foram criticados lá no século XI pelo Aliste. Então, ele é um diagrama que você identifica, onde você identifica, por meio do seu arsenal tecnológico, no século XIII, e você lá identifica a posição e posiciona os planetas naquelas posições. Sempre que tais forem aquelas posições, com toda essa cartografia celeste apresentada aqui no século XIII, você identifica a posição e você tem no prognóstico com os ajuizamentos, ou seja, quando Marte estiver em conjunção com Saturno na casa 10, julga que tal coisas acontecerão. Então, você teve dois exemplos aqui rapidamente, já termino com o encerramento. E quando tu achares alguma dessas conjunções sobreditas, o Sol no ascendente do reinado daquele rei, julga o mesmo juiz anterior, e julga, além disso, que a vitória do rei ocorrerá por manhas e por enganos. Mas se aquele signo em que estiver o Sol não for o mesmo ascendente do rei no seu reinado, julga que receberá grande quebra e grandes acontecimentos com seus cavaleiros e com seus homens. Chama a atenção, o ascendente é do rei, mas quem sofre a ação dos planetas é todo o reino. E quando quiseres saber o resultado das guerras e das batalhas com os que combatem o rei e o desobedecem, considera o começo daquele desacordo, e se achares a maior parte dos planetas nos signos jazentes, ângulos, julga que aqueles saídos e aqueles combatentes vencerão. E se achares os planetas repartidos igualmente entre eretos e jacentes, julga que o rei vencerá e andará bem em sua terra e na batalha. Né? Ou seja, em primeiro lugar, há uma identidade entre rei e reino que ela ultrapassa a questão da imagem. Ela é, na verdade, no momento em que o prognóstico é feito para o rei, mas quem sofre ação é o reino inteiro, o rei é um outro planeta no firmamento. Né? E é mais do que imagem, é uma forma concreta de se pensar como rei e reino. Essa ideia de que o rei é a cabeça de um corpo, ela traduz, mas ela não só como imagem, mas como uma percepção efetiva do que é o reino no seu reino. Né? E como ele se organiza e como ele se articula com todos os outros elementos que compõem o seu céu. Então, a astrologia, talvez nessa divisão entre astrologia e astronomia, a gente não possa ver nesse todo arsenal matemático com os mesmos olhos do que hoje um astrofísico faz. Nós hoje olhamos para o céu, quando olhamos e vemos corpos sólidos ou gasosos, são corpos, são objetos, nós objetificamos o céu. São corpos passando acima das nossas cabeças com órbitas inevitáveis, né? Inarredáveis. É um comportamento mecânico do céu, com corpos descarnados. Dificilmente o medieval vai ver corpos andando pelo céu, nas suas órbitas, que não sejam deuses. Os planetas são entidades planetárias que dão ordem
ao mundo a serviço de um Deus, quem cria todas as coisas. Né? Não há essa ideia de mecanicidade que foi a partir de Boyle, nós acabamos herdando e daí por diante. Essa ideia mecânica ela não fundamenta a ideia de céu e de comportamento dos astros. Quando Deus diz que pare o sol para que Esaú vença os seus demônios, o sol para, porque não há um movimento mecânico, há um movimento de hierarquia, há uma ideia de hierarquia, de obediência, de lealdade, de seres que não são como os homens que traem e que são desleais ao rei. E pensem naquela situação em que o rei vive, em que seus cavaleiros todos lhe viram as costas e ainda vão para o lado, vão ajudar o inimigo. Né? E ele acaba tendo que pedir ajuda para o próprio muçulmano que ele combate para conseguir conter os seus cavaleiros. Ou seja, é o máximo dos máximos da infidelidade, da deslealdade, desculpa. Então é isso, gente, eu agradeço, desculpa a minha inabilidade em lidar com a tecnologia, que acaba comprometendo, comprometeu bastante a apresentação, mas eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que é esse maravilhoso céu. E aqui tem um filminho para aqueles que queiram ver o que é a obra do Al-Sufi. É muito lindo, eu recomendo vivamente, né? Mas eu gostaria de ouvi-los, então por isso eu encerro aqui. Muito obrigada.